Louvado seja o nome do Senhor, graça e paz, da paz do nosso Senhor Jesus Cristo, todos os irmãos que neste momento nos acompanham, né, uma, com mais uma oportunidade de pregar a palavra do Senhor, podemos assim refletir acerca dos seus ensinamentos para nosso alimento espiritual, para o crescimento do seu reino celestial. Eu sou o seminarista Anderson, tenho o prazer hoje de trazer a reflexão desta semana, né, que está fundamentada no sermão de domingo, pelo nosso estimado reverendo Vanderlei, nosso pastor, né, do dia 26. Nós hoje vamos ter, né, uma pequena reflexão sobre o sermão passado, né, acerca daquilo que Deus falou grandemente pela boca do seu servo. E hoje eu tenho aqui a oportunidade de trazer também a reflexão neste dia, para que possamos assim termos o benefício de repetidamente aprender mais e mais acerca da palavra do nosso bom Deus. Está hoje, a leitura de hoje está em 1 Coríntios 15, verso 20 a 28, 1 Coríntios 15, do verso 20 a 28, que teve, né, no domingo passado, por tema o reino da vida supera o reino da morte, onde o pastor, com muita propriedade, teve sim teve a responsabilidade de poder pregar acerca da palavra de Deus nesta passagem. Em 1 Coríntios 15, 20 a 28, com o tema o reino da vida supera o reino da morte. Assim diz a palavra do Senhor. Peço a todos que nas suas casas nos acompanhem também na leitura, não fechem suas Bíblias, vamos assim ter a consciência de poder estudar, de poder nos esmerarmos assim nessa passagem preciosa que nos ensina muito acerca do reino de Deus, acerca da sua vontade também. Na última chamada, 1 Coríntios 15, dos versos 20 a 28, que diz assim a palavra de Deus, que tem por título Cristo, as primícias dos que dormem. Verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em tudo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Muitíssimo Deus e eterno Pai, gratidão, Senhor, por tua palavra santa. Ó Deus, ilumina o teu povo, Pai, para que possamos assim escutar, entender e compreender a tua santa vontade, a tua santa e soberana vontade sobre a vida da tua igreja. Aos telespectadores, aos espectadores, aqueles que estão agora nos acompanhando, ó Pai, tende misericórdia, nos deixa límpido como a água o teu ensinamento, para que possamos ser exortados, alimentados e possamos crescer mais e mais diante de Ti, ó Pai, para que possamos assim aprender mais de Ti e viver segundo a Tua vontade. Obrigado, Deus, pela Tua soberania em nossas vidas. Obrigado, Deus, pela Tua benignidade e graça. É no nome de Jesus que nós te agradecemos, abençoa-nos, dirige-nos, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Aqui nós vemos no verso 20, temos aqui em destaque
né, uma certa animosidade dos gregos que eles tinham em contestar a ressurreição de Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui dentro das suas argumentações, os gregos naquele contexto não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles não tinham essa concepção. Então o apóstolo, ele argumenta que Cristo foi as primícias. Então ele utiliza uma linguagem antes do Antigo Testamento para que aqueles gregos, aquelas pessoas que estavam ali, né, tivessem a consciência, e muitos dos judeus também estavam com eles, corroboravam também das suas ideias, da sua ideologia, da sua filosofia. E então, com isso, quando ele utiliza a linguagem da primícia, a primícia era a primeira parte de toda a colheita, era aquilo que tinha de melhor, era aquilo que onde o judeu, ele, ao colher, ele dedicava a Deus essa parte. Essa parte é chamada primícia, que vinha primeiro, era aquilo que eles tinham de importante, aquilo que eles devolviam a Deus, porque era fruto da sua bênção, fruto da benignidade de Deus. E então ele recolhia aquela primeira parte que era tratada com muito carinho, por ser o primeiro fruto de uma colheita penosa, de uma colheita trabalhosa, aonde que eles retiravam aquela parte e com bom grado ofereciam a Deus. De maneira que essas primícias, essas primeiras partes, tinham um significado muito profundo. Era como se essa primeira parte abençoasse as outras partes, né, que iriam vir sucessivamente após ela. É como se fossem os primeiros grãos que, ao ser plantados esses grãos ou serem oferecidos a Deus, abençoassem depois os outros grãos, e assim esta é a simbologia. Como os primeiros frutos, Cristo abre caminho para que outros ressuscitem nele. Então, aqui ele faz uma comparação ao apóstolo para que eles entendessem que, como a morte, ela vai entrar por um homem, que logo mais a gente vai ver, a morte, a vida, ela veio, a morte foi subvertida por um outro homem. E aí vem a nossa temática dizendo que este estabelecimento do reino da vida, ele vai superar o reino da morte. É importante que nós entendamos e tenhamos a compreensão que quando o apóstolo ele vai tratar desses assuntos, ele está falando de uma maneira de entendimento para os ouvintes que não era habitual, não era uma maneira que eles tinham de conceitual. Eram culturas totalmente diferentes, adversas àquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando. Ele estava ensinando que Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, era as primícias daqueles que dormem. Aqui no verso 20 vai dizer: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme. Esse versículo 20, ele vai ter aqui o contraponto, ele vai justificar no verso 20, no 15, 12, ele vai dizer: ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns que dentre vós não há ressurreição de mortos? Então aqui vai dizer, então, se vocês não acreditam, mas Jesus é a primícia. Jesus foi o primeiro. Já que vocês não acreditam no passado disso, ou não têm essa crença, ele é a primícia. É como se Jesus fosse o primeiro, aquele que abriu o caminho, ele fora o que iria abençoar o que posteriormente viria. Então, em muitas passagens da Bíblia, tal como a gente pode ver também mais à frente, em João 11:25 vai dizer: ainda que esteja morto, viverá. Né? Então a gente pode ter esse contraponto para ter propriamente o entendimento deste versículo. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E aí ele vai referir ao pecado original, ao pecado de Adão, ao pecado onde resultou a morte, por onde entrou na humanidade a morte pela desobediência, pela desconformidade da lei de Deus e a transgressão dessa lei onde redundou a morte do homem. Então aí nós vamos ver o contraponto dos dois reinos, o reino de vida, que é o nosso reino do nosso tema, que nós estamos vendo aqui neste momento,
que é o reino da vida, que é o reino de Cristo, por onde nos atesta a vida. Ele foi a primícia, da onde abre o caminho para que possamos ressuscitar nele, temos vida e vida com abundância, e temos o reino por onde entrou a morte, que foi o reino do pecado, o reino da onde faz com que o homem se destrua, se não tiver um encontro com Cristo, se não tiver a crença em Cristo, né? Então no verso 22, porque assim como Adão, todos morrem, e assim também todos serão vivificados em Cristo. Então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ao sacrifício vivo de Cristo na cruz do Calvário, nos deu o passaporte para que possamos assim sair de um estado, de um reino mortal, para um reino de vida e de vida em abundância em Cristo Jesus. Esse daí é o contraponto, onde vai dizer que cada um, porém, aqui no verso 22, porque assim como em Adão todos morrem, todos também serão vivificados em Cristo. Porque ele é a primícia, ele veio primeiro, ele morreu e ressuscitou. Assim, nos outorgando também nele, que nós não tivéssemos mais a morte, ela em definitivo, e sim, nós teríamos a vida eterna com Cristo. No verso 23, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, e na sua vinda. Isso aqui já é um conceito escatológico. Ele já vai falar já a vinda do posterior, né? Do reino estabelecido, do reino espiritual de Cristo, estabelecido no final dos tempos, né? E aqui ele vai falar sobre as ordens. E essa ordem a gente vai ver também no Apocalipse, né? A gente propriamente estudando o livro, e nós vamos ver que tem esta relação do entendimento. Aí, no verso 24, e então virá o fim, quando ele entregar todos os reinos a Deus, quando houver destruído por todo o principado, e também toda potestade e poder. Este reino que nós estamos falando, esse reino de Deus, que é o reino que nós dizemos que é o reino da vida, que é o reino em Cristo, irá subverter o reino da morte de uma vez por todas, no tempo propício, no tempo de Deus. No verso 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, escatologicamente, ele já explica que a morte ela veio resultante do pecado. Cristo, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele irá subverter, porque ele já venceu a morte. Ele venceu a morte nos outorgando, nos dando a vida, e a vida eterna, e vida com abundância. O conceito de reino, no latim, regnum, reino é aquele território cujos habitantes estão sujeitos ao rei. Ao reino, nós, antes de Cristo, sem verdadeiramente o sacrifício, que era o sacrifício antigo, né, por intermédio da libação de animais e oferenda de determinados elementos para que Deus perdoasse, né, a propiciação do pecado, que era feito pelo sacerdote, né, o sumo sacerdote também. E aí, quando Jesus veio, ele veio como sacrifício único e verdadeiro. Ele veio como o sacrifício dado por ele mesmo, como cordeiro, com o sacrifício único. E, portanto, quando nós vamos ver o conceito de reino, nós fazemos parte de um reino, de um rei que deu a sua própria vida para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas permanecesse em uma vida e a vida eterna. Essa vida que é dada pelo nosso rei, pelo nosso Cristo, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, conforme está escrito em João 11, 25, que diz, aí nós vamos atestar o seu reinado, a significação do nosso tema, o reinado de Cristo. Então, aqui em João 11, 25 disse-lhe Jesus pronunciando e dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É nesse reino que participamos, esse reino de eternidade, esse reino da vida que subverte a morte. Esse reino que em Cristo Jesus nós estamos com ele e verdadeiramente vivemos em uma vida plena, em uma vida em abundância. É este reino
que nós estamos hoje observando e estamos cultivando e temos a relação diante do nosso Rei Jesus. E este reino que nós estamos falando hoje é o reino de Deus, é o reino eterno, é o reino de Cristo, é o reino que é estabelecido para todo aquele que nele crê, nós, os seus servos. O reino da morte, em contratempo, é representado pelo pecado de Adão. E aí nós podemos ler em 1 Coríntios 15, 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então o pecado entrou por Adão, por um homem, e o pecado foi subvertido, foi exterminado, foi aplacado por outro homem, que é Cristo Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então esses dois reinos em contratempo. É o reino de Deus, que é o reino da vida, é o reino de Cristo, que ele supera o reino da morte com o seu sacrifício, com a primícia de ter sido o primeiro, ter sido o único, de ter sido aquilo que nós temos de melhor, né? O nosso Rei Jesus. Temos aqui também, em meio à desolação, a tristeza e toda a perda que estamos vivendo na atualidade, temos a sensação que o reino da morte tem prevalecido. Diz em Romanos 8, 36 a 39. Gostaria que acompanhasse. Romanos 8, 36 a 39, que diz, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Este é o reino da vida, o reino de Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Somos súditos desse reino de eternidade, desse reino que advém do sacrifício vivo de Cristo Jesus na cruz do Calvário, para que hoje você e eu, nós fôssemos súditos desse reino de vida, desse reino que subverte a morte, desse reino onde a eternidade é o nosso porvir. A certeza, por mais que as adversidades, por mais que a tristeza venha assolando e atravessando em nossas vidas, nós devemos ter a consciência que somos cidadãos do reino de Jesus. Somos cidadãos do reino de Jesus. Jesus é o pão da vida. Ele é a vida. Quem crê nele terá a vida eterna. Isso é uma grande realidade. O que temer? O que pois temer? Nem a morte e nem a vida. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer que morrer é lucro e viver é Cristo. Talvez seja uma palavra dura no momento de tanta aflição que temos passado. Muitas das vezes, como já disse, o reino da morte parece subverter a vida. Mas Jesus, ele é a vida e é a vida com abundância. Por isso que devemos ter esperança de dias melhores, porque nós partilhamos do reino da vida. A palavra de Deus diz que ainda que esteja morto, viverá. Então nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada, nem pestes, nem desolações, nem a tristeza. Tenho fé que estejamos assim, voltados à construção e manter esse reino da vida, de estarmos próximos à fonte da água viva, das águas vivas, da água viva, perdão, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Jesus Cristo abençoe a todos vocês nessa breve reflexão. Espero que tenha, assim, tocado em seus corações,
fortalecido a fé, que possamos assim prosseguir mais alguns dias, sejam a mais a menos ou de maior dificuldade, porque nós somos filhos do Rei e participamos do reino da vida que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar. Deus, te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Te agradeço, Deus, pela mensagem que tu tocaste no nosso coração, em nossos corações. Te agradeço pela vida da tua igreja, que agora resoluta, ó Pai, está, Deus querido, conectado junto contigo, por intermédio de meios, de mídias, ó Pai, da internet, de plataformas, mas tu, Senhor, opera tudo em todos. O teu reino, Deus, é estabelecido de maneira que transcende o nosso pensamento. Tu és Deus poderoso, soberano, onisciente, onipotente e também és onipresente. Faz parte, ó Senhor, da vida do teu rebanho, ó Senhor. Abençoa a vida dos nossos pastores, seminaristas, Senhor, diáconos e presbíteros, que trabalham arduamente, ó Pai, para que a tua casa, ó Senhor, seja bem cuidada mesmo de portas fechadas fisicamente, né? O espaço físico, mas espiritualmente a tua igreja está ativa, Senhor. Está clamando, Deus. Está desejosa por ti, ó Senhor. Obrigado pela vida do teu povo, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, ó Deus, de trazer essa humilde mensagem. Eu te agradeço, Deus, por mais essa oportunidade. Livra-nos do mal, Senhor, porque tu és grandioso. É no nome de Jesus que eu te agradeço pelas bênçãos concedidas. É pelo nome de Jesus que eu te agradeço por cada um dos aqui, Senhor, presente, ouvintes. Por cada um, Senhor, servos teus, ó Pai. Obrigado, Deus, por tudo. Essa oração eu entrego a ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fique com Deus e até a próxima.